Sou Vitório Kemp, médico, estamos no programa Papo de Doutor e temos a honra hoje de contar com o professor Barbucci para dar-nos alguns esclarecimentos. Antes de começar o programa, convido vocês a se inscreverem no nosso canal e ativar as notificações. Hoje falaremos sobre uma dieta em particular, os FODMAPs. Professor Barbucci, as doenças gastrointestinais é muito natural que uma das opções de tratamento são as dietas. Existem várias dietas para determinadas doenças. Vem se comentando muito da dieta FODMAP. O que é exatamente, para que serve, como que é essa dieta? Bom, Vitório, FODMAPs na verdade é um acrônimo para F de fermentable, O de óligo, fermentable óligo, die, monossacárides em poliose. Isso quer dizer FODMAPs. Então, na verdade, é o início de vários grupos de alimentos. São 5 grupos de alimentos encontrados, então, nos FODMAPs. O primeiro é o grupo da frutose, que é um monossacarídeo, um açúcar presente em vários alimentos, principalmente em frutas, como maçã, como pera, mamão. A coisa que mais tem frutose é o mel, né? Praticamente é frutose pura. A frutose é muito adicionada a refrigerantes e alimentos para incrementar o sabor. O segundo grupo é o grupo dos frutanos. O grupo dos frutanos já são carboidratos, são açúcares um pouco maiores, que incluem aí, por exemplo, os alimentos que contêm glúten, né? O trigo, a cevada, centeio e alguns outros vegetais. Existe a famosa lactose, né, que é um grupo também dos FODMAPs. Então, vários alimentos ricos em lactose, como leite, iogurte, chocolates, queijos moles, como cottage, ricota, requeijão. Lembrando que os queijos mais duros, eles praticamente não têm lactose. Então, mussarela, parmesão, pecorino, emmental, roquefort, gorgonzola, parmesão, pecorino, são queijos que quase não têm lactose. A lactose também pode estar presente em produtos que não são derivados do leite. Então, esses molhos prontos para salada, salame, linguiça, salsicha e até cerveja pode ter lactose. O outro grupo é o grupo dos galactanos, cujo exemplo principal são as leguminosas. Então, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, etc. Couve-flor, são alimentos muito ricos nesse outro tipo de açúcar. E por fim, o último são os polióis. Polióis são monossacarídeos como o manitol, sorbitol, xilitol, né? Que são presentes em vários alimentos de forma natural, como a ameixa, como a pera, como a maçã, como os cogumelos todos, né? Mas também são muito usados como adoçantes. Então, dos produtos que são chamados de sugarless, muitos doces, muitos alimentos, eles recebem xilitol, sorbitol, manitol como adoçantes. É uma dieta bem restritiva, né? Pois é, tudo isso que eu falei para você são açúcares não digeríveis ou não absorvíveis. O que quer dizer isso? Qualquer açúcar que eu ingiro, que eu não consigo quebrar ou não consigo absorver, é uma fibra. Então, todos esses aí são fibras, tá? E por que elas são fibras diferentes das outras fibras? Porque são fibras que a gente chama com alto poder fermentativo. Então, quando a gente ingere os FODMAPs, esses FODMAPs eles não vão ser absorvidos pelo nosso intestino e vão virar alimento para as bactérias intestinais. As bactérias intestinais, ao se alimentarem dos FODMAPs, elas fermentam os FODMAPs, geram gases, esses gases distendem o intestino, né? Dependendo do tipo de gás produzido por essas bactérias, esse gás pode prender o intestino, pode soltar o intestino, pode dar distensão, pode dar dor, pode dar cólica. Esses FODMAPs também, quando não são absorvidos, eles funcionam como laxantes osmóticos, né? Eles chupam água para dentro do intestino e isso pode dar diarreia, além de poderem alterar a nossa microbiota, né? Por que altera a microbiota? Porque muitos desses FODMAPs são pré-bióticos, ou seja, são o alimento das bactérias boas. Tá? Então, quando eu corto os FODMAPs da dieta, várias coisas acontecem.
Primeira coisa é que você vai fermentar menos, vai produzir menos gases, né? Então, doenças em que existe queixa de dor abdominal, distensão e alteração do hábito intestinal, né? E o exemplo mais clássico disso é a síndrome do intestino irritável. Os FODMAPs podem funcionar bem, mas eles também podem funcionar bem em distensão abdominal funcional, o que a gente chama de bloating, que é uma sensação de barriga cheia sem que haja aumento do diâmetro abdominal, constipação funcional, diarreia funcional e até dispepsia funcional podem melhorar com a restrição, com a retirada dos FODMAPs. Entretanto, como a gente já mencionou, a retirada dos FODMAPs é uma dieta muito restritiva. A gente vai tirar vários alimentos que são de uso comum de todos nós, né? Muitos alimentos muito saborosos, muito palatáveis, né? Então, primeiro que não é simples de fazer isso, né? Segundo, que quando você mantém uma dieta pobre em FODMAPs por muito tempo, você corre o risco de ter algum desequilíbrio nutricional. Além disso, por eles serem pré-bióticos, se você mantiver um paciente com dieta pobre em FODMAP por muito tempo, isso pode trazer desequilíbrio da microbiota desse paciente e levar a uma série de consequências intestinais e eventualmente extraintestinais associadas a isso, ok? Professor Barbucci, considerando que é uma dieta bastante restritiva, como que você faz? Você tira tudo, depois vai acrescentando, ou você experimenta por grupos? Como que a gente consegue a adesão da pessoa para esse tipo de dieta? Essa é uma abordagem clássica que é mais descrita nos artigos e originalmente descrita pelo professor Peter Gibson lá na Austrália, que é o que desenvolveu esse tipo de dieta, é você retirar os 5 grupos de FODMAPs por um período aí não inferior às 2 semanas, o ideal em torno de 4 a 8 semanas. E aí, havendo melhora dos sintomas do paciente, você vai introduzindo um grupo de cada vez, e observando qual é a resposta do paciente para ver exatamente qual dos grupos que o paciente é mais sensível. Você pode ter uma ideia inicial disso usando alguns exames que tentam identificar intolerâncias associadas a isso. Então, todos esses FODMAPs que eu lhe falei, eles podem gerar intolerância alimentar. Lembrando que intolerância é qualquer reação adversa a um alimento não imunomediado. Tem algum paciente que você consegue entender previamente qual seria a dieta para esta pessoa? Parece fácil, mas não é. Porque muitas vezes o paciente não responde da mesma maneira que o teste. Existe uma série de críticas aos testes utilizados para se fazer diagnóstico de intolerâncias. Nem sempre eles refletem o que acontece no dia a dia do paciente. Tem pessoas que não admitem fazer teste, por exemplo, de intolerância à frutose porque acham desnecessário, né? Na verdade, muito mais importante que qualquer teste é o que o paciente me conta. Se você chegar para mim e me falar que toda vez que você ingere alimentos ricos em frutose você passa mal, você tem desconforto, diarreia, e você faz um teste e o teste vem normal, eu vou mandar você ingerir frutose? Muito provavelmente não. E mesmo que eu mande, você não vai ingerir, certo? Que você não tem pinta de ser masoquista, né? Então, isso acontece com qualquer tipo de alimento. Às vezes, muito mais importante que qualquer teste de intolerância alimentar é o paciente me falar que ele ingere determinado alimento e passa mal. Então, um exemplo clássico, por exemplo, se eu te peço um teste de intolerância à frutose e dá lá em normal, mas eu percebo que pela sua dieta, toda vez que você ingere frutose você passa mal, não tem sentido, você se sente bem, não tem sentido eu mandar você parar de ingerir frutose quando você se sente bem com ela, ou mandar você ingerir frutose quando você passa mal com ela toda vez que você come. Concorda comigo? E isso vale para qualquer tipo de alimento, na verdade. Eu já falei isso em outras apresentações, mas a gente tem muito mais receptores gustativos no intestino do que tem na nossa boca. É o segundo cérebro, né? Não é só por causa disso, eu estou falando de receptores de sabor mesmo. Você tem receptores para carboidrato, para proteína, para gorduras, você tem receptores para amargo, para azedo, você tem receptores para temperatura, você tem receptores olfativos, você tem receptores para pH. Qualquer coisa que você ingira
Esses receptores percebem esses alimentos, transmitem essa informação para um nervo, ele leva essa informação para o cérebro recebe isso e manda uma resposta para o intestino, alterando todas as funções intestinais. E muitas vezes, grande parte desses alimentos, a gente não tem exames ou testes específicos que a gente deveria fazer para poder identificar o que está acontecendo. Então, é muito importante que o paciente faça um diário alimentar muito bem feito. Escreva o que está comendo, se souber os temperos que estão sendo utilizados, coloca nessa descrição e coloca lá como se sentiu, se teve diarreia, se teve distensão, se teve dor. Isso quer dizer que conversar bastante com o paciente ainda tem vez, né? Sem dúvida. Muito mais importante qualquer coisa do que qualquer exame subsidiário é a anamnese e o exame clínico, o exame físico, né? É isso que vai direcionar quais são os exames que eventualmente eu precisaria pedir, né? Professor Barbucci, muito obrigado. Então vocês veem que é uma dieta que tem validade para alguns tipos de doença. É interessante uma abordagem individual para cada paciente. E hoje nós conhecemos bastante a tal da dieta FODMAP. Muito obrigado.